Estamos ao vivo. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Vitor Ferreira, eu sou coordenador do Grupo de Estudos Avançados em Teorias Críticas e Crítica da Punição. E antes de iniciarmos este evento, eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais. Quero, antes de tudo, agradecer imensamente à coordenadora-chefe do Estado de São Paulo, a professora Júlia Barão Sadala, que foi quem nos deu a oportunidade de iniciar esse novo GE. Quero também agradecer a cada um dos membros da coordenação deste GEA, né? Cito eles aqui, Rômulo Cassi, Júlia Benatti, Gustavo Carneiro, Caio Prata, são pesquisadores muito qualificados que estiveram comigo desde a idealização deste projeto, e se hoje nós temos este GEA hoje aqui, dando início às suas atividades, isso se deve totalmente a eles. E quero dizer que hoje é um dia muito especial para essa coordenação, porque hoje nós inauguramos um grupo de estudos avançados em análises marxistas da punição no maior instituto de ciências criminais da América Latina. Isso nos deixa muito felizes e esperançosos. Agora teremos um espaço no IBCPrim destinado às teorias críticas, né, onde teremos produções acadêmicas, teremos reflexões especialmente voltadas para o marxismo e, claro, né, onde buscaremos sempre horizontes de transformação social. E é muito importante dizer que, sem a análise marxista da punição, as ciências criminais não conseguem responder às questões mais fundamentais da pena, da punição. É impossível analisar as determinações dos processos de criminalização sem análise marxista. Não dá para entender a seletividade penal também sem o estudo do método de Marx. Não dá também para compreendermos o porquê o superencarceramento desponta no período do pós-fordismo e tampouco o porquê se constitui no capitalismo uma pena privativa de liberdade medida por tempo. Então, são todas essas questões fundamentais que serão estudadas no nosso GE e que somente podem ser cientificamente compreendidas a partir das análises marxistas. E essa noite ela é ainda mais especial para nós, porque nós recebemos hoje aqui o professor Alisson Mascaro. O professor Alisson Mascaro, que, como todos já sabem, é não só o jusfilósofo crítico mais importante do Brasil e da América Latina, como também um dos principais pensadores do nosso tempo. E o professor Alisson é tão especial para a gente porque ele teve uma influência decisiva na trajetória de cada um dos membros desta coordenação. E não só dos membros dessa coordenação, como também do próprio GEA, na medida em que nós dialogaremos bastante com as ideias do professor Mascaro. Então, é uma honra tê-lo aqui. E sem mais delongas, eu passo a palavra ao coordenador Rômulo Cassi, que fará a apresentação do professor Alisson Mascaro. Obrigado. Bem, boa noite a todas e todos. Para mim também é uma imensa alegria, uma felicidade estar aqui na inauguração desse GEA, como coordenador adjunto a convite do Vitor Ferreira, coordenador responsável pelo GEA, a quem eu agradeço imensamente o convite. Vai ser uma trajetória muito profícua a todos. Bem, eu devo então apresentar o professor Alisson Mascaro, que é esse mestre de todos nós aqui. O professor Alisson, ele é, em primeiro lugar, professor da Faculdade de Direito da USP, o tradicional Largo de São Francisco, mesma instituição pela qual ele é livre docente, doutor e também bacharel. Ele é, além disso, professor emérito e implantador de cursos de direito em várias instituições do Brasil, e é coordenador do Grupo de Pesquisa Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica pela Faculdade de Direito da USP, que é o grupo de pesquisa no qual muitos de nós, coordenadores adjuntos, também participam. Além disso, o professor Alisson é autor de diversos livros. Cito aqui, pela editora Atlas, os livros Filosofia do Direito, Introdução ao Estudo do Direito e Sociologia do Direito. E aqui eu já adianto que esses livros, especialmente esses livros, vão servir nesse nosso GEA como a nossa bússola, como o nosso horizonte, o nosso norte, para que a gente conduza as pesquisas
né, no livro de Filosofia do Direito, com a sistematização do professor Alisson acerca dos 3 caminhos da filosofia do direito, mais tarde com a sistematização dele acerca do novo marxismo, também no livro de Sociologia do Direito, com a sistematização do pensamento da sociologia brasileira e como isso vai repercutir na crítica da punição na periferia. E, além disso, outros 2 livros, esses pela editora Boitempo, que são Estado e Forma Política e Crise e Golpe, que o professor Mascaro aqui também vai fornecer muitos elementos para que a gente possa agregar nessa reflexão ao longo deste período nosso de pesquisas. Então, com isso, apresento esse grande mestre que vai nortear os nossos trabalhos, que é o professor Alisson Mascaro. Obrigado pela sua presença e ansioso pelas suas palavras, professor. Obrigado. Muito boa noite a todas e todos. Quero agradecer a estas palavras tão carinhosas e tão gentis, tanto do Victor Ferreira quanto do Rômulo Carci, meus queridos 2 orientandos de mestrado na Faculdade de Direito da USP. Cumprimentar também aos demais coordenadores e coordenadoras deste grupo de estudos do IBCCRIM. O faço aqui na figura da Júlia Benatti, do Gustavo Carneiro, do Caio Prata. E quero saudar também ao próprio IBCCRIM. É uma alegria, mais uma vez, voltar a falar a esta instituição de tanta expressividade e de tanta importância no cenário criminal e no cenário jurídico brasileiro. Quero também fazer aqui uma saudação especial a todas e todos que venham a acompanhar este grupo de estudos, os que participam da formação deste grupo, das suas atividades, e também aos que acompanham este evento da noite de hoje. Eu envio minhas saudações muito especiais. Eu quero vos dizer, senhoras e senhores, que toda vez que falo ao IBCCRIM, toda vez que me dirijo ao campo do direito penal, do direito criminal, toca-me o coração, isto me deixa muito sensibilizado, na medida em que aqui está um campo no qual a teoria toca a realidade de modo muito decisivo. Enquanto falo aqui neste momento, um ser humano está detrás das grades, por detrás das grades. Eventualmente, a sua filha não tem o pai do seu lado. Eventualmente, o seu filho não tem alguém para ser arrimo de família. E esta pessoa, ela própria, está detrás da grade. Eu quero começar esta minha conferência aqui para o IBCCRIM, vos dizendo que a existência da pena, da criminalização, é um índice de um estágio ainda muito inferior da história da civilização humana. Enquanto nós prendemos seres humanos, nossos irmãos e irmãs, é sinal que nós estruturamos uma sociedade fundada em horrores, em dominações, em opressões, e por conta disso nós ainda não vencemos esta pré-história da humanidade. Sei que muitas e muitos dizem que nós estamos, eventualmente, num tempo bom nas questões penais, porque antes matava-se ao criminoso, antes se lhe tacava pedra, cortava-se-lhe o braço, e hoje nós damos cadeia para essa pessoa. No entanto, eu quero vos dizer da importância de pensarmos o fenômeno criminal na sociedade capitalista, porque ele é tanto, eu diria aqui, um índice de um problema penal, como é também decisivamente um índice de um problema social. Quero começar esta minha reflexão dizendo que o mar se abre no campo das questões criminais e penais, dividindo lá como Moisés do Mar Vermelho, abrindo o campo das águas, em 2 grandes setores. Alguns que fazem levantar esta espécie de sensibilidade para pensar o
todo social e o outro. Estas pessoas assim dizem: não pode um ser humano ser encarcerado. Isto é, indigno de qualquer ser humano, por pior seja ele, por pior tenha sido o seu crime. Não é assim que se organiza a sociedade, tampouco a cadeia, ela melhora um ser humano. Outros, eu falei que aqui se abre um mar de duas visões, que ao cabo serão duas visões filosóficas. Outros assim dizem: não, eu não posso viver tranquilo na sociedade pensando que alguém há de me matar, há de roubar o que é meu celular no meio da rua, minha filha que volta para casa de noite. Eu tenho que pensar em mim e nos meus. Então, o bandido, é assim que começa o modo de pensamento e de fala a esse respeito, o bandido tem que ser encarcerado e tem que ser combatido para o benefício da paz social. Eu quero aqui, de pronto, dizer às senhoras e aos senhores que são dois modelos de sensibilidade, que são também dois modelos de subjetivação das pessoas na sociedade. Um desses modelos, aquele que faz com que nós enxerguemos a nós mesmos e aos outros. Outro modelo que faz com que enxerguemos a nós mesmos primordialmente. Filosoficamente, se pode chamar a este segundo modelo de modelo individualista. Agora, eu quero também dizer que a maioria das pessoas e a maioria de nós, por pensar de modo individualista, isto não se deve a uma espécie de distorção moral. Nunca façam, senhoras e senhores, análises científicas da sociedade ou análises filosóficas pelo plano de uma moralidade ou então de um dever ser que se queira reclamar às pessoas na sociedade. Na sociedade contemporânea, a maioria de todas e todos pensa de modo individualista, porque a organização material desta sociedade contemporânea é erigida de modo individualista. O modo de produção é capitalista e ele é organizado em torno da propriedade privada. Assim sendo, o que tem alguém tem por conta própria e contra todas e todos. Então, eu posso estender esta reflexão também para o campo do direito privado, para o campo do direito civil, e dizer que a organização do Instituto da Propriedade Privada se dá erga omnes, ou seja, em latim, contra todos. O que estou aqui dizendo é que a estrutura material da nossa produção e da reprodução dos vínculos sociais é uma estrutura que se organiza atomizando os sujeitos, fazendo com que cada qual tenha que pagar a conta da sua vida. Então, miraculosamente, é por esta materialidade, agora aqui se vê que não é um milagre, é um dado causal, concreto das relações sociais, mas aparece para nós como se fosse miraculoso, dá-nos a impressão de que é altamente incognoscível. Nós não podemos compreender como um ser humano que nada tem deseja a prisão, ou a morte, ou a perseguição de outro ser humano também que nada tem. Isto tem por causa o próprio modo de sociabilidade nosso, que é o capitalista. Alguém possui um aparelho celular. Esta pessoa trabalhou muito ou teve muita dificuldade em obter este bem de consumo. É um aparelho celular. E quando ele perde esse aparelho celular no meio da rua, está andando e passa alguém de bicicleta e toma dele, automaticamente um pedaço da propriedade dele está sendo levado consigo e esta pessoa imediatamente faz aqui um clamor pela perseguição do bandido, pela perseguição deste que tomou o que é seu. Isto porque na nossa estrutura social nós nos organizamos exatamente para termos individualmente e não para termos coletivamente, conjuntamente. Se nós nos organizamos pela propriedade privada, o resultado é que, efetivamente, 100% dos seres humanos se ocupam do que é seu.
e praticamente 100% dos seres humanos não se ocupam do que é dos outros. Esta organização, volto a dizer, não é um problema moral, não é um problema de que as pessoas tenham má impressão a respeito dos demais, sejam eventualmente racistas, não possuam humanismo ou desconheçam o altruísmo. É que, efetivamente, o modelo de sociabilidade dá para alguém e somente ele cuida daquilo que é seu, e não há aquilo que é de todos. De tal sorte, senhoras e senhores, que também quero logo de pronto aqui anunciar neste momento, nesta minha conferência, o fato de que só é possível solucionarmos este problema de sociabilidade não dando às pessoas altruísmo, nem tampouco conclamando-as a que tenham um dever ser de pensamento em relação ao outro de modo melhor. Efetivamente, só se resolve este quadro alterando estruturalmente o modelo de sociabilidade, isto é, alterando o modo de produção. Então, também quero aqui, de pronto, dizer, nesta minha conferência ao IBCCRIM, a única solução às questões criminais na sociedade contemporânea é a superação do capitalismo. E se quiserem, então, compreender de modo ainda mais direto, só tem um modo, só há um modo de resolvermos o problema penal da sociedade, a criminalização e também a criminalidade. Este modo é a revolução. Tudo que vem para baixo disso é uma espécie de remendo provisório em uma estrutura profundamente esgarçada e dilacerada. No entanto, quero também aqui dizer, esta forma que nos põe hoje a pensar as questões criminais, para além desta estruturação, eu diria, imediata da perseguição ao bandido, já revela um sinal de esperança. Quando algumas juristas e alguns juristas, quando algumas estudantes de direito e alguns estudantes de direito, quando algumas pessoas da nossa gente, do nosso povo, começam a perceber que a sociedade é apenas dor, perseguição, chicote, cadeia, polícia, bala, tiro, morre de um lado, morre do outro, sangue escorrendo pelas nossas ruas e pela nossa gente, então algumas pessoas começam a entender que é preciso fazer uma reflexão de mais alto nível, crítica a respeito do problema criminal. E, ao fazer isto, eu espero, senhoras e senhores, que não esgotem essa esperança apenas para dar mais um volteio no parafuso do direito penal, para que então digam, do jeito que ele está hoje, ele vai mal. Mas se melhorarmos um pouco as instituições, elas vão bem, elas podem ir bem. Senhoras e senhores, a nossa sociedade, ela não se trata de alguma coisa que esteja bem instalada e apenas o seu funcionamento ainda não está perfeito. O instalado é o problema. O Estado é o problema. O direito é o problema. A estrutura penal, criminal é o problema. De tal sorte que não queremos nem devemos lutar para um movimento pelo qual, então, as pessoas possam instaurar uma melhor jurisdição penal, para que a polícia seja melhor, ou então para que as vítimas e os réus possam entrar em acordo e possam fazer depois uma espécie de consagração pós-crime, perdoando e levando o ato a um outro momento da sua própria experiência. Eu estou dizendo aqui que nós devemos investir nossa energia fundamentalmente naquilo que é o coração do problema social. E este coração é o fato de que alguns seres humanos detêm os meios de produção, e a maioria não detém. Eu tomei deliberadamente o exemplo do aparelho celular, porque este nos choca imediatamente e ele esconde aquilo que é a verdade da sociabilidade. Na nossa sociedade de hoje, nós estamos neste nível de tecnologia, de força produtiva. Temos aparelhos celulares. 100 anos atrás não tínhamos sequer um telefone móvel. O telefone estava começando ainda nas sociedades contemporâneas. 200 anos atrás, nem sequer se imaginaria o que era isso.
Pois bem, o problema nosso não são os meios, os bens de consumo. O problema nosso são os meios de produção. Porque hoje, se organizássemos a sociedade mundial, o mundo tem 8 bilhões e meio de pessoas. Se organizássemos a sociedade mundial para que todos os seres humanos pudessem despender do seu trabalho, da sua energia, do seu tempo, do seu cérebro, do seu artifício e do seu engenho de vida, nós daríamos tranquilamente a 8 bilhões e meio de seres humanos aparelhos celulares. A humanidade poderia dar isso aqui tranquilamente a todas as pessoas. Poderíamos dar casa para as pessoas, roupa, comida e tantas outras questões que são bens de consumo. Nós não damos tudo isto porque, em algum ponto, o capitalismo não faz diferença entre meios de produção e bens de consumo. E por que o capitalismo não faz essa diferença? Porque, no final das contas, nós não damos um celular para cada qual, porque a propriedade privada destes recursos e desses meios de produção, ela é apenas de alguns. Poucas famílias no Brasil, poucas famílias pelo mundo. O resto não detém isto. E exatamente este engendrar da propriedade privada, da acumulação, se faz vendendo estas coisas para nós. Se faz vendendo a roupa que compramos. Então, é a indústria têxtil, é a indústria da tecnologia. E isto faz com que estes que detêm os meios de produção, estas pessoas efetivamente não têm aqui nenhum interesse em dividir o que é seu com os demais. No entanto, para proteger aos meios de produção do capitalista contra 99,9% de nós, do mundo, as estruturas políticas e as estruturas jurídicas organizaram o direito de propriedade. E esse direito de propriedade, agora eu falo do campo do direito propriamente dito, do campo jurídico, o direito de propriedade, ele faz com que a mesma regra organize a posse privada de um banco, de uma mineradora e a posse privada de um aparelho celular. É tudo propriedade privada. Portanto, ao fazer uma dinâmica social na qual tanto faz ser aparelho celular ou uma mina de ouro ou um banco, nós fizemos a equivalência entre as mercadorias. E agora Marx tem uma descoberta fundamental para nós. Em O Capital ele percebe, não há diferença entre as coisas produzidas no mundo. A diferença é quantitativa. Sim, isso aqui pode valer 1/10 de uma outra coisa, ou 10 vezes mais que outra, mais barata que esta. No entanto, todas as coisas do mundo são equivalentes. Há uma equivalência geral entre as coisas. De tal modo que também há uma equivalência entre os portadores das coisas. Então, uma pessoa que possui um celular, juridicamente ela toma forma social de sujeito de direito. Uma pessoa que possua uma mina de ouro, ela toma forma social de sujeito de direito. Esta aqui possui uma mina de ouro, esta aqui possui um aparelho celular. Quando elas se transacionam entre si, quando elas se relacionam, ambas são consideradas sujeitos de direito. E então, Marx e também Pachucanes, Evgueni Pachucanes, no começo do século XX, ao tempo da Revolução Russa, Soviética, publica Teoria Geral do Direito e Marxismo, e Pachucanes percebe que passa a haver uma equivalência entre as pessoas que é correlata da equivalência entre as mercadorias. Porque uma mina de ouro e um aparelho celular, ambos são mercadorias. Então, não há mercadoria que não esteja à disposição para a transação entre as pessoas. E também não há pessoas que não estejam aptas a transacionar umas com as outras. Claro, a maioria das pessoas nada tem. Então, para sobreviver numa sociedade capitalista, esta maioria das pessoas vende sua força de trabalho. E alguns têm o capital e têm os meios de produção. Essas pessoas compram o trabalho alheio e exploram o trabalho alheio. Então, cada qual vende o que tem, cada qual compra o que tem. Aqui
se dá, aqui se funda a desigualdade na estruturação do modo de produção capitalista. Pasmem, senhoras e senhores, esta desigualdade advém de uma igualdade formal. Para que um explore o outro, ambos são considerados sujeitos de direito, livres e iguais. Se assim não é, eu extraio agora mais uma consequência para o campo do direito criminal. Se pessoas são consideradas iguais, e elas não são materialmente iguais, uma é detentora do capital, a outra é explorada, uma fica mais rica, acumula mais com o trabalho do outro, a outra não sai do lugar, fica mais pobre, o que ela produz não é para ela. Pois bem, com toda esta dimensão, também os bens de consumo, também as mercadorias, são tratadas como propriedade privada indistintamente. De tal modo que quando alguém tem aquele sentimento de perda, porque lhe foi roubado o telefone celular, e ele gostaria que esse ladrão fosse levado às barras da prisão e o celular lhe fosse devolvido, este modo de organização desta pessoa, este modo de olhar para as questões penais é o mesmo do capitalista, quando imagina que grevistas ou então revolucionários tomaram a sua mina de ouro e ele gostaria que toda essa gente morresse, fosse presa e o ouro lhe fosse devolvido. Então, o sentimento é o mesmo, de tal sorte que, no entanto, para alguns, isto é a defesa da sua condição de explorador, ou de exploradores. Isto é a defesa da acumulação. E para a maioria, isto é simplesmente uma salvaguarda de bens de consumo cotidianos. E ao exatamente salvaguardar o que é seu imediatamente como bens de consumo, a mesma lógica salvaguarda a impossibilidade de ter às mãos os meios de produção e, portanto, passar a vida inteira sendo explorados pelos capitalistas. Se alguém defende a propriedade privada do seu celular, defende que seja pobre até morrer, porque ele está defendendo o seu celular e a mina de ouro para a Vale do Rio Doce, não para todas e todos. Ele defende o seu celular e defende que o banco possa ter lucro de 200 bilhões em um ano. E ele morre de fome. E ele, muito no limite, comprou um celular. Eu não desconheço, senhoras e senhores, que devamos olhar para este ser humano, que é a maioria de nós, que eventualmente se sente inseguro quando lhe tomam o telefone celular. No entanto, eu gostaria de vos dizer que é preciso dar uma mensagem para este ser humano de entendimento do funcionamento das estruturas do modo de produção. Daí, então, o IBCCRIM tem um papel decisivo, as universidades têm um papel decisivo, a mobilização de massas, em especial, tem um papel decisivo de fazer a batalha das ideias, de esclarecer o povo de que isto aqui é tão insignificante que poderia ser dado na esquina, e alguém não quer mais que 1 ou 2 disso. Podemos dar para todo mundo, porque o que nos importa, teto, comida, educação, saúde, hospital, remédio, isso poderia ser de todas e todos se tivéssemos um modo de produção no qual a riqueza fosse compartilhada e fosse acessível por todas e todos. Este modo de produção, que há 200 anos se tenta construir, e há 200 anos, quando se vai começando a construir, ele escapa das mãos, metade das vezes por culpa de quem tentou construí-lo, outra metade pelo combate direto do capitalismo e dos capitalistas. Este modo de produção que se anuncia para o futuro é o socialismo. Então, estou aqui insistindo com a ideia de que devamos dar uma mensagem para o povo que perde o seu aparelho celular em relação a algo que se possa chamar segurança pública. Esta segurança, no entanto, não é mandar quem tomou o celular para a cadeia. Isto é enxugar gelo. A segurança da sociedade é efetivamente fundar a sociedade por um modo no qual não haja mais desigualdade material entre os seres humanos. Um modo pelo qual a comida seja de todas e todos e o teto seja de todas e todos, de tal sorte que a humilhação da maior parte dos seres humanos no capitalismo, que é nascer e ver pela televisão, ver pela vizinhança,
que tem um filhinho de papai que tem um carro e o pai dele é muito pobre, ele não tem nada. A menina que vê pela televisão ou vê andando pelas ruas da cidade que uma outra menina, ela é muito rica, ela faz viagem, ela tem uma roupa tal e aquela menina não tem nada. Este modelo de subjetivação que nos organiza e nos faz desejar a propriedade do outro, ele não se conserta de modo moralista, dizendo não inveje o que é do outro. Ele se conserta de modo material, concreto, fazendo com que não haja o que é do outro ou o que é meu, fazendo com que haja aquilo que é de todos. De tal sorte que as pessoas possam possuir como bens de consumo o que quiserem. E então, uns têm livros, outros não desejam livros. Uns têm maquiagem, tal e qual, outros nem querem saber disso. Uns têm roupa, outros têm um churrasco maravilhoso, outras pessoas são veganas. Esta não é a questão decisiva. A questão decisiva é que nós nos organizamos pela acumulação, pela propriedade privada e, obviamente, a estruturação da subjetividade é toda posta em termos de humilhação e desejo. E falando nos termos psicanalíticos, em termos de desejo e repressão. E é preciso estruturar um modelo de sociabilidade no qual o desejo não passe pelas vias do modo de produção. O desejo não passe pelas vias econômicas. E eu não estou aqui dizendo que não haja mais desejo, porque a subjetividade, que somos nós, os seres humanos, nós somos apenas o que somos porque desejamos. Esse desejo pode estar em muitos aspectos da vida. Uns podem desejar estar com certa pessoa, com certa outra pessoa. Uns podem desejar ter tal profissão. Outros podem desejar eroticamente tal outra pessoa. Outros podem desejar comer tal prato de comida e tudo mais. Tudo isso é a organização do desejo psicanalítico que está na nossa base do inconsciente. O que é inadmissível para nós, no entanto, é que esse desejo, em algum momento, ele venha a se estruturar, ele venha a ter por base e desaguadouro o desejo econômico, o desejo perpassado pelo modo de produção. Não tive comida, desejaria tê-la. Gostaria de ter um carro, alguém tem e eu não tenho. Portanto, senhoras e senhores, insisto decisivamente com a ideia de que nós precisamos vencer o desejo da propriedade privada. E aqui não vai, volto a dizer, nenhuma reflexão filosófica de nível moralista vai no nível da materialidade, porque não se vence o desejo da propriedade privada a não ser vencendo a forma social da propriedade privada, a não ser vencendo o capitalismo. E se observarmos nós os estudos, historicamente assim o dizem, a maior parte das condenações, a maior parte do que se usa enquanto máquina penal no mundo e também no Brasil, esta maior parte é apenas a repressão àqueles crimes que são contra o patrimônio e a vida do burguês. É muito pouco o nível da criminalidade que perpassa, eu diria, estes outros níveis do desejo, que, obviamente, continuam para além do capitalismo, continuarão no socialismo, mas basicamente tudo que perpassa a nossa sociabilidade, a maior parte, a parte mais expressiva do que perpassa a nossa sociabilidade, tudo isso está vinculado a este campo que é o da propriedade privada. E lembrem, esta campanha de décadas, eventualmente quase século, da perseguição às drogas, ao tráfico, aos bandidos do tráfico, aos usuários também, esta campanha, no final das contas, é apenas uma forma de organizar a propriedade privada e a acumulação que envolve o tráfico. Porque não é aqui o fato de que o direito ou o Estado estejam preocupados com as questões sanitárias, com a saúde dos usuários de droga. Efetivamente, estão aqui tentando controlar formas de acumulação que não estão aqui ao cabo legalizadas, outras estão legalizadas. Tanto quanto podemos imaginar que os bingos, por exemplo, sejam algo nocivo e vários países do mundo legalizam, os Estados Unidos, que a droga não. Então, não há nenhum critério pelo qual se legaliza bingo e não se legaliza droga. Também não há nenhum critério pelo qual se legalizam bancos
e não se legaliza a droga. Um explora e leva até a morte financeiramente alguém. O outro explora e leva até a morte de maneira tóxica para os fins sanitários alguém. Então, prezadas e prezados, eis aqui uma dimensão decisiva daquilo que eu estou anunciando e estou dizendo. Nós só conseguimos efetivamente diminuir de modo expressivo, de modo estrutural, esta organização da violência cotidiana na sociedade, ou mesmo da violência expressiva, como, por exemplo, do tráfico de drogas, como, por exemplo, da batalha entre milícias e grupos organizados. Tudo isso é permeado desde o baixo até o alto. Nós só conseguimos organizar a sociedade de outro modo quando tivermos outro modo de sociabilidade. O que ocorre é que a propriedade privada é a causa pela qual um toma o aparelho celular do outro. E, pasmem, a maioria não toma o ouro, nem tampouco o banco dos detentores do capital. Isto porque, senhoras e senhores, quando escapa da mão de alguém um aparelho celular, de quando em quando o Estado, a polícia e o direito têm tempo de cuidar desse que perdeu o celular e de encontrar esse celular por aí. Quando alguém ameaça tomar uma mina de ouro da Vale do Rio Doce, a Vale do Rio Doce tem o Estado praticamente nas mãos. Financia deputados, senadores, governadores, presidentes da República, que, por sua vez, nomeiam ministros de tribunais, tem na sua agenda de contatos promotores de justiça, procuradores, magistrados de primeira instância, desembargadores, de tal modo que antes que alguém ameace tomar a propriedade privada dos meios de produção, já há um bloqueio estrutural, penal, criminal, contra estes que por aí ameacem se levantar contra a propriedade privada. O que nós não percebemos é que os desgraçados do mundo que só possuem os bens de consumo, o direito não os protege. Os protege muito parcialmente. O direito protege materialmente, efetivamente, estruturalmente, aos detentores dos meios de produção. E lateralmente defende aos que detêm bens de consumo. E nós nos encantamos com a ideia de que o direito seja bom, porque ele está nos defendendo quando alguém toma o nosso celular ou quando alguém rouba a nossa bicicleta. Esta noção já do filme, do realismo italiano, dos ladrões de bicicleta, de que há algo que possa ser o grande crime, esta dimensão nos apaga aqueles que são os crimes estruturais do cotidiano, que é tomar o que é de todos nas mãos de alguns. Senhoras e senhores, isto nos faz inexoravelmente ver o direito penal de outro modo. O direito penal é o que organiza uma face da exploração de classe do capitalismo, que é a sua faceta aqui repressiva. Porque, obviamente, o que organiza o motor econômico da sociabilidade é aquilo que se pode chamar de estrutura privada, negocial da propriedade privada. Esta estrutura negocial faz com que alguém que não detenha os meios de produção venda força de trabalho para aquele que é o capitalista. Pois bem, isso aqui é o que nós chamamos de contrato, direito civil, direito privado. No entanto, há rebarbas. Alguém pode não se conformar com isso. Esta inconformidade gera aqui o que se chama de direito penal. O direito penal, então, é uma contrafação necessária de uma estrutura da mercadoria. Sendo que, se a mercadoria se organiza mediante o contrato, mediante a equivalência entre os sujeitos da produção, capitalista e trabalhador assalariado, eles são tornados iguais para o contrato, eles celebram igualmente o contrato, e a mercadoria que um dá é tornada equivalente à mercadoria que o outro dá, trabalho por salário, e o trabalho rende mais do que o salário, mas ele é tornado equivalente a um salário, e o resto é o mais-valor extraído pelo capitalista. Também no caso do direito penal, o que temos aqui é uma dimensão na qual nós organizamos alguma equivalência entre o crime de alguém e aquilo que se dá em troca deste crime enquanto pena, enquanto criminalização. Sociedades pré-capitalistas impunham a criminalização do modo que queriam, capricho do senhor, faziam por lá com que alguém
viesse a sofrer castigos inenarráveis só porque alguém não gostava daquela pessoa. E quando chegamos ao modo de produção capitalista, esta organização passa a ter uma equivalência. E agora, pasmem, esta é a descoberta decisiva de Evguene Pachucanes em Teoria Geral do Direito e Marxismo, o último capítulo do livro, capítulo 7º, quando ele se ocupa de desbravar as questões críticas do direito penal. Pachucanes vai dizer, tanto o capitalismo pouco se importa com o trabalho de alguém, ninguém está nem aí com o trabalho de alguém, tanto assim que o capitalista contrata o trabalhador por hora de trabalho, por dispêndio de energia, a partir de hora de trabalho. Trabalhou X horas por mês, ganha Y de salário. Também as pessoas pouco se importam com os crimes que acontecem na sociedade. Aqui a equivalência é a mesma, e a equivalência é por tempo. Tempo de trabalho, de um lado, leva à remuneração salarial, a ser explorado mediante referência salarial. E, do outro lado, a criminalização, o tipo penal que gera a criminalização, ele será aqui auferido e a pena lhe será dada a partir de uma referência também temporal. Então, alguém é retirado do mundo econômico, no qual ele pode ganhar salário, ele pode ser remunerado, ele pode ser explorado pelo capitalista, alguém será retirado desta sociabilidade por X dias, meses ou anos. Esta forma de organização, ela é muito parelha com a própria estruturação da exploração do trabalho assalariado, que é por tempo. Então, no capitalismo, nós vamos deixando de lado as velhas penalizações, as velhas criminalizações que não são direito penal, são só criminalização e que são por castigo e que são por corte da perna da pessoa, morte, sevícia ou qualquer outra dimensão como esta, tortura, outras nesse sentido, e passamos a organizar a vida penal mediante o direito penal, que toma as pessoas como indiferentes umas às outras, portanto, as toma numa generalidade, todas são sujeitos de direito, bem como todos são sujeitos de direito para os fins do trabalho, e desde que há uma subsunção real do trabalho ao capital, isto é, pouco importa o que o trabalhador faz, ele só cuida de uma máquina, a máquina que faz por ele, ele está submetido realmente ao capitalista e o saber dele pouco importa, isto que se chama então por Marx em O Capital, subsunção real do trabalho ao capital. Também há aqui uma dimensão na qual existe uma subsunção real à pena. Tanto faz, desde que tenha havido tal tipo penal, a pena equivalente é de X anos de prisão. Portanto, esse estabelecimento vai muito parelho da Revolução Industrial, da explosão da exploração capitalista, quando então o cárcere é o elemento fundamental da pena. Antes disso, podia ser a tortura, cortar a pessoa no meio, enfim, um suplício do mais variado tipo, mas depois de algum momento isso passa a ser a estrutura penal organizada por tempo para o cárcere, tendo em vista o cárcere. E lembrem, Darmelossi e Máximo Pavarini já observaram essa questão, o cárcere para o capitalismo é o correlato da fábrica para o capitalismo também. Então, ou o trabalhador é explorado na fábrica, ou, se não gostar de ser explorado, ele será, então, castigado no cárcere. Fábrica e cárcere são intimamente relacionados na sociabilidade capitalista. Pois bem, estou aqui dizendo que esta dimensão é uma dimensão decisiva que aqui se dá. No entanto, senhoras e senhores, eu quero propor na noite de hoje algo que sirva de referência original. Esta é uma contribuição que eu quero dar nesta ocasião a este grupo de estudos do IBC-CRIM. Eu quero legar isto como ideia original para que possam, inclusive, pensar a seu respeito. Existe uma parcela daquilo que Marx chamava em O Capital de trabalho que se organiza não pela sua estruturação de subsunção real no trabalho ao capital. Eu tive a ocasião de, há alguns anos, escrever um texto a respeito de um livro muito importante do artista plástico Sérgio Ferro, quando analisou as artes plásticas e o capitalismo. Sérgio Ferro lembra nesse livro que o capitalismo, com a industrialização, submete todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores realmente
ao capital, porque as pessoas trabalharão agora em computadores, trabalharão em fábricas, com máquinas. Então, elas não têm que ter um saber extraordinário, elas têm que ter um saber funcional, saber que todos os demais também possam ter. A escola prepara para esse saber, o curso técnico prepara para esse saber. Pois bem, Sérgio Ferro lembra aqui a hipótese de que haja, no entanto, uma certa organização de algumas mercadorias cujo valor não advém tecnicamente só deste dispêndio de energia por tempo de serviço. Algumas mercadorias são consideradas luxo. E este luxo faz com que os trabalhadores do luxo possam, então, ser remunerados conforme outra dinâmica da valorização do valor, porque, eventualmente, uma escultura do Michelangelo não custa as horas de trabalho do Michelangelo. Pode custar o que Michelangelo quisesse naquele tempo do Renascimento. E alguém, para ter uma escultura do Michelangelo, pagaria o que ele bem quisesse. Pois bem, isto que é uma rebarba da acumulação e da forma mercadoria, ela sequer tangencia, ela sequer tira o verniz daquilo que é o central. Eu quero propor isto em outros termos para o campo penal. Existem algumas dimensões da criminalização que são uma espécie de oposto, de negativo do luxo. São uma espécie de capricho voluntário da criminalização, de tal sorte que, em uma certa dimensão, e este capricho não é capricho apenas, este capricho é, sim, uma vontade exacerbada que rompe com as cadeias da equivalência penal para fazer algo a mais. Nós podemos observar, por exemplo, que os líderes e os movimentos sociais de esquerda, os movimentos revolucionários, são uma espécie de capricho penal do capitalismo, são objeto de uma espécie de capricho penal do capitalismo. Tanto alguém paga o que quisesse, ou que fosse necessário para ter um Michelangelo, alguém que fosse interessado na sua pintura ou na sua escultura, quanto o capitalismo paga o preço penal que for para afastar decisivamente a possibilidade da transformação social. E por isso, em muitas ocasiões, nós vemos dimensões como estas, que se chamam atualmente de lawfare, que rompem parcialmente com uma cadeia da generalidade penal e fazem aqui o capricho penal. No entanto, este capricho não, volto a dizer, ele não vai abolir a lógica da reprodução, ele está imiscuído na lógica da reprodução, porque o capricho não é só capricho, é capricho para manter a reprodução ordinária da sociabilidade e, portanto, também a perseguição ordinária da sociabilidade. Observem, inclusive, senhoras e senhores, como a dimensão do racismo é uma dimensão fundante do capitalismo, porque a criminalização e a prisão de negras e negros, ela não é nada caprichosa no capitalismo, ela é majoritária, ela é o padrão, ela é a equivalência padrão. Então, observemos nós aqui como estas dimensões se dão cotidianamente. Isto me faz aqui entender que o direito penal ele se organiza para a reprodução ordinária da vida e a defesa da propriedade privada, e os grandes movimentos que eventualmente venham a colocar em xeque a própria estrutura penal também terão resposta, eu diria aqui, voluntária, nos excessos daquilo que é a própria regra, e a regra já é excessiva. A regra já é a segregação. Só que essa segregação pode ser extrema. Um golpe militar, como tivemos no Brasil em 64, onde tantas pessoas sofreram e foram mortas, eis um castigo penal que se põe aqui num quadro de um capricho da dominação e da exploração extremo. Um país que podia ter algum grau de transformação social progressista e que, para que não tivesse, sofreu um golpe. Então, efetivamente, o direito penal não tem nenhuma instrumentação que possa ser progressista ou que possa ser em defesa do povo. E toda vez que as senhoras e os senhores são confrontados com esta dicotomia, desse mar que eu disse que se abre ao meio, e os senhores e senhoras dizem assim, mas nós temos que pensar em quem tem um celular e que saiu às 6 da tarde da fábrica, está andando no meio da rua, falando com o seu filho, dizendo para o filho, me espere, que o pai está chegando, e passa alguém de bicicleta, o ladrão de bicicleta, e toma o celular, e precisamos pensar nesta pessoa, é exatamente por pensar nela
que ela não deveria ser explorada de uma fábrica, ela não deveria, com muito sacrifício, comprar um celular, porque ela, em tendo um filho, deveria ter com muita facilidade um aparelho celular, e o filho também, para onde estivesse um, onde estivesse o outro, estivesse em contato. Esta organização já está errada de ponta. E não é só no momento final do ladrão da bicicleta que eu conseguirei resolver esta estrutura social. Eu deveria resolvê-la pela base. Por que esse trabalhador deve viver a vida explorado numa fábrica na qual a riqueza não é para ele, é para o detentor do meio de produção? Por que esta organização é assim e, ao cabo, só me dão como solução resolver o caso do celular que ele perdeu? Senhoras e senhores, é preciso pensar de modo muito mais amplo, de modo muito mais crítico e agudo a questão penal. Quero aqui vos dizer que não há hipótese de que a equivalência entre coisas e entre pessoas faça com que a sociabilidade tenha alguma dimensão dita de ordem, a não ser que a ordem seja a exploração e a dominação. Gostaria efetivamente de vos propor que a leitura criminal deva ser pensada em termos de suplantação do modo de produção. É a única alternativa possível à dignidade da humanidade. Alguém que esteja na faculdade de Direito, alguém que esteja na vida jurídica e perceba que enxugará gelo com o campo penal, esta pessoa não tem que pleitear que os juízes criminais sejam mais humanos. Esta pessoa tem que pleitear a transformação da forma jurídica, a superação da forma jurídica e a superação da forma política estatal. Esta pessoa tem que pleitear a superação da forma mercadoria e da forma valor. De tal sorte que, então, não devemos pleitear juízes mais bonzinhos ou defensores com maiores salários ou maior quantidade de defensores. Devemos pleitear que cesse o mundo no qual as instituições do capital julgam, condenam e executam os pobres do mundo inteiro. Devemos pensar noutra sociabilidade, com outra ordem de instituições políticas e sociais que não sejam estas do capital, como são Estado e Direito. Então, prezadas e prezados, neste movimento, nós poderemos pensar o direito penal efetivamente de modo crítico. Quero vos dizer que, sem a leitura do modo de produção, nada sai de lucro, nada sai de vantagem em pensarmos no conta-gota das melhorias das questões penais. Isto é o que eu chamo de liberalismo de esquerda. Liberalismo progressista é uma forma de pensamento que a ela eu dou o nome de juspositivismo ético. Isto eu desenvolvo no meu livro Filosofia do Direito, capítulos 12 e 13. Este juspositivismo ético mantém a exploração e a dominação e dá aí a conta-gotas umas certas bondades no meio dessa exploração, que valeria ao tempo do escravismo, em dizer que alguém pudesse chicotear o escravizado, desde que não fosse para além de 17 chibatadas. 17 é o número ideal. Pois bem, senhoras e senhores, aqui, portanto, estou insistindo com a ideia de que é preciso tirar a chibata da mão daquele que executa esta pena, é preciso acabar com o pelourinho e é preciso acabar com o senhorio. A terra deve ser de todas e todos, e que não haja mais escravizadas e escravizados. Sei também, senhoras e senhores, que sempre alguém diz assim: mas há aqueles e aquelas que são, por biologia, por natureza ou por alguma razão da sociabilidade, desajustados e desajustadas socialmente. Essas pessoas não podem viver em sociedade porque são um perigo constante, ainda que a causa desta estrutura não seja capitalista. Então, sempre alguém levanta estas hipóteses pelas quais algumas pessoas são consideradas doentes no que tange às suas faculdades mentais ou no que tange à sociabilidade. Pois bem, senhoras e senhores, mais uma causa para acabar o direito penal, porque se doentes são, não é a prisão que as trata, e pelo contrário, a prisão piora, inclusive a inclinação, para dizer aqui nos termos da psicologia de Aristóteles, a prisão piora a inclinação destas pessoas, suas latências, suas pulsões. De tal sorte, prezados e prezados, que se alguém é doente para os termos da sociabilidade, devemos desenvolver cada vez mais as possibilidades, eu diria, de tratamento social, médico,
psicanalítico, psicológico, educacional, para que no prazo de algumas gerações nós possamos diminuir profundamente este nível daquelas que são as disfuncionalidades sociais. Se ainda assim elas persistirem, aí mais agudamente ainda fica patente que se tratarmos alguém doente com medidas penais, nós somos carrascos impiedosos. De tal sorte que, efetivamente, o direito penal tem por base, tem por eixo as relações sociais entre agentes tornados equivalentes, tendo por dimensão imediata o objeto tornado equivalente, que é a mercadoria. Então, não gastem, inclusive, muito de sua energia para esses casos que são, aqui eu diria, menores, que são excepcionais, e que boa parte deles, inclusive, pode ser transformada com uma melhoria social expressiva. Então, até padrões de sociabilidade são radicalmente transformados com outra dimensão de acesso à riqueza e aos meios de produção. Não percam seu tempo, fundamentalmente, defendendo o direito penal por causa da rebarba. Ele tem uma estrutura, ele tem uma regra, e esta regra é exatamente o seu problema. Senhoras e senhores, esta minha conferência ao IBCCRIM sirva a todas e todos como uma espécie de descortinar de um horizonte filosófico mais alto. Pensem no direito penal e pensem-no fundamentalmente como uma das esferas, um dos elos do capitalismo. Pensem na transformação das condições criminais da sociedade, na transformação das condições de segurança da sociedade, e quanto mais pensarem com gosto na segurança da sociedade, de todas e todos os cidadãos e cidadãs, nossos irmãos do mundo, mais nós pensaremos que o problema penal é o problema do capitalismo, e mais nós daremos energia para, tomando o direito penal como caso, investirmos as mais extraordinárias energias na libertação geral da sociabilidade e do modo de produção. Um dia chegará, esse dia há de chegar, no qual o futuro olhará para nós e dirá: naquele tempo eles tinham até aparelho celular, mas as minas de ouro não eram de todas e todos, tinham donos. Era o tempo do capitalismo, no qual seres humanos foram mortos, outros seres humanos foram encarcerados, e a humanidade vivia na desgraça mesmo assim, e quanto mais pena davam, mais desgraça daí adivinha. Este foi um tempo passado, porque houve aquelas e aqueles que se insurgiram contra isso e lutaram contra isso. Sejam vocês, alunas e alunos do IBCCRIM, pessoas que possam gestar também na ciência e no entendimento a capacidade de compreensão e também os atos junto da sociedade, para que esta pré-história um dia seja vencida e comecemos então a história de todas e todos. Obrigado. Bom, boa noite a todos e todas. Eu quero agradecer ao professor Alisson Mascaro pela gentileza em aceitar o nosso convite para participar do lançamento desse grupo de estudos e nos abrilhantar com essa conferência magnífica. Professor, nós recebemos algumas perguntas no chat. A primeira delas é do Leonardo Godoy, e ele pergunta: a função da pena também contribui, como o Estado, além da repressão, para a constituição do social e das subjetividades? Como? Perfeito. Um abraço ao Leonardo Godoy, meu querido orientando de doutorado. Sim, a estrutura penal é sempre um limite demarcado para fazer com que, na regra, a subjetividade jurídica não faça disposições da vontade que sejam contra a ordem do capital. Portanto, é preciso fazer com que as pessoas se humilhem, sejam submetidas ao poder do capital, tendo por borda máxima a leitura de que, se assim não o fizerem, vem a cadeia, e a cadeia é ainda pior do que a exploração da vida civil ordinária. Por isso fica esse resquício de que sempre a cadeia tem que ser um pouco pior do que qualquer emprego. E o emprego é muito ruim, mas a cadeia tem que ser pior para promover a subjetividade de alguém, esta vontade, então, de continuar neste ruim que é a exploração econômica. A Isabel Pérez fez duas perguntas. A primeira delas é: professor,
Você acredita na importância da geografia para os estudos de criminologia? E a segunda é: alguns espaços são pensados pelo capital como espaços possíveis de serem mais violentos que outros? Perfeito. A pergunta sobre a espacialidade da repressão é uma pergunta que nos dá a dimensão das variadas formações sociais do capitalismo. O capitalismo tem as mesmas formas no mundo inteiro e tem formações sociais diferentes. Os Estados Unidos têm uma formação social, o Brasil tem outra formação, a Noruega tem outra formação, Estados Unidos e Brasil têm uma história de séculos de escravidão, Noruega tem outra história, de tal modo que espacialmente são circuitos de formações sociais diferentes, que dão também formações de direito penal distintas. No entanto, todas elas lastreadas na mesma forma social. Na Noruega, nos Estados Unidos ou no Brasil, tomou a propriedade privada do outro, esta pessoa, então, é encarcerada. O direito penal, enquanto forma, é igual para todos. E, claro, ele tem aqui os acentos, ele tem, eu diria, as inclinações, para falar aqui uma palavra que já usei agora há pouco, ela tem as modulações de cada formação social. Nós não podemos, no entanto, nos perder acreditando que uma formação social possa ser muito melhor do que a outra, então nós temos que brigar para sermos Suécia ou Noruega. Nós temos que brigar para que nenhum país do mundo seja estruturado nas mesmas formas sociais. Então, a transformação é do mundo inteiro, esta é a dimensão que se deve pensar sobre o direito penal. E, por fim, a nossa última pergunta é do JB Pimentel, e ele questiona se o abolicionismo penal só poderá vir com a revolução. A resposta é sim. Só pode haver abolição penal e da estrutura de criminalização mediante encarceramento se não houver o modo de produção capitalista. Por isso, toda aquela e todo aquele que tiverem um olhar abolicionista penal, inexoravelmente tem que ter também uma energia de propugnar a transformação do modo de produção, sem o que, então, é mais ou menos exigir a quadratura do círculo. A pessoa que tiver a vontade de buscar o fim do encarceramento daquelas e daqueles que são os perseguidos pelo direito penal na sociedade, essa pessoa só pode lutar por isso se lutar pelo fim da sociabilidade capitalista. Então, saiam desta ilusão, eu diria, liberal, progressista, justpositivista, ética, de que a exploração continue e apenas a prisão acaba porque uma é correlato necessário da outra. Saiam dessa dimensão, eu diria, moralista, ou então de uma ilusão aqui idealista, e cheguemos à materialidade das contradições sociais. Só há capital porque há pena àqueles e aquelas que buscarem tomar o capital e, portanto, que não acessem a mercadoria pela via contratual. Só pode haver capital se houver pena para todas e todos que não transacionarem pelas vias contratuais. Então, esta estrutura da pena e do encarceramento é uma estrutura inexorável do capital e a luta pelo fim da pena, pelo fim do encarceramento, deve ser materialmente a luta pelo fim do capitalismo. Obrigado, professor, por responder todas as perguntas que foram enviadas. Boa noite a todos e a todos que nos acompanham até agora. Eu gostaria também de reiterar os agradecimentos da Júlia pelas suas palavras, é sempre muito bom ouvi-lo, é sempre uma alegria. E eu gostaria também de agora me dirigir a todas e todos que nos acompanham e reiterar o convite para que vocês conheçam e, acima de tudo, participem, se inscrevam no nosso grupo de estudos avançados sobre teorias críticas e crítica da punição, né? Como o Victor muito bem adiantou no começo dessa conferência, o nosso intuito é justamente pensar a punição desde uma abordagem crítica e, portanto, em um cotejamento direto, em um diálogo direto, com as contribuições teóricas que, balizadas pelo marxismo, são capazes de situar histórica e materialmente tanto a pena quanto o direito penal na dinâmica funcional da reprodução do capital. Nós, nesse sentido, realizamos um mapeamento dessas contribuições teóricas, como o Rômulo colocou, a partir da reflexão do professor Alisson Mascaro, identificando contribuições muito importantes tanto no bojo do chamado novo marxismo, quanto no bojo do marxismo tradicional, e a partir desse mapeamento nós estruturamos um percurso de leitura, um percurso de debates, para que nós consigamos, de uma forma profícua, eficiente, garantir a discussão e o aprofundamento a respeito do tema. E justamente esse percurso estruturou o nosso cronograma
de reuniões, né? Resultando ao todo em 9 reuniões que se iniciam agora no dia 10 de maio, vão até o dia 6 de dezembro, em reuniões mensais, via de regra, com exceção do mês de novembro, que contará com 2 reuniões. E embora todas e todos vocês possam consultar o cronograma tanto no site do IBCCRIM quanto aqui na página do IBCCRIM São Paulo do Instagram, eu acho que para dar sentido, né, o sentido do debate que a gente pretende promover, é importante que eu exponha a vocês o percurso que a gente pretende fazer nas nossas discussões, né? A nossa primeira reunião ela vai se pautar pelo método de Marx e pelas teorias críticas, para que a gente tenha fôlego, né, para seguir logo na sequência na discussão sobre Pachucanes e a crítica do direito, e depois as bases teóricas da crítica da economia política da pena, né? Em seguida, a gente vai avançar para discutir a dinâmica da punição no Fordismo e depois no pós-Fordismo, para chegar ao realismo de esquerda e ideologia, discutirmos também a punição no capitalismo periférico, e para que nós possamos, ao fim, né, encerrar os nossos encontros com 2 reuniões, uma discutindo as contribuições teóricas do novo marxismo, e a última no dia 6 de dezembro, estendendo esses diagnósticos teóricos para a compreensão da punição, da pena e do direito penal. Eu tenho certeza que todas e todos que acompanharam até agora a fala do professor Alisson Mascaro conseguiram identificar a potência, né, dos caminhos teóricos que ele apontou e conseguiram identificar a necessidade de nós pensarmos a pena e o direito penal de uma forma rigorosa do ponto de vista metodológico, do ponto de vista epistemológico. E justamente por conta disso, e também no esteio da fala de esperança que o professor Alisson sempre nos traz, que eu tenho certeza que vocês se interessarão, se identificarão com os debates que nós promoveremos no nosso grupo de estudos avançados, né? E por isso vocês são muito bem-vindos e bem-vindas a participar dessas discussões. E justamente para que vocês saibam como vocês podem participar, como vocês podem ingressar, já que o processo seletivo ainda está aberto, eu passo a palavra para o Gustavo. Obrigado. Obrigado, Caio. Boa noite a todas e todos. Agradeço imensamente também a participação do professor Alisson aqui nessa nossa aula inaugural do grupo de estudos. É uma honra bem grande para a gente isso. Muito obrigado mesmo. Bom, como o Caio falou, só vou passar por algumas questões mais organizativas do nosso grupo, que eu acho que são importantes de serem ditas nesse momento, né? Primeiro que assim, o nosso grupo ele é sediado em São Paulo, né? Então para fazer as inscrições, vocês podem usar essa página que o perfil do IBCCRIM está colocando no chat da transmissão hoje. É só procurar o nosso GEA entre a lista entre os GEAs que estão listados na cidade de São Paulo, né? Mas lembrando que como as reuniões são online, é plenamente possível que pessoas de outros estados participem, né, se inscrevam e participem depois. Então, não encarem essa barreira geográfica como um problema para participar das nossas discussões, né? Muito pelo contrário, nossa intenção é que a gente tenha uma composição mais diversa possível para que as nossas discussões coletivas possam ser o mais ricas possíveis também, né? Ele é tanto para graduandos como para graduados, também seguindo nessa mesma lógica, né, de que todo mundo vai poder contribuir com a sua perspectiva a partir da leitura dos textos. Então, não importa se você é um estudante da graduação ainda, se você já está graduado, se você é um pós-graduando, se você é um pós-graduado, todos são muito bem-vindos e com certeza vão enriquecer muito as nossas discussões. Não precisa ser associado ao IBCCRIM para poder fazer as inscrições, tá? Só depois, quando as inscrições forem aprovadas, que a gente for começar as reuniões do grupo, que vai ser necessário ter que as pessoas foram selecionadas sejam associadas ao IBCCRIM, mas nesse primeiro momento, para fazer as inscrições, isso não é uma exigência. Então, vocês podem só entrar direto na página do IBCCRIM e fazer o procedimento de inscrição. E aí, lembrando que as inscrições elas estão abertas agora, né? Elas vão até o dia 19 de abril. O nosso grupo ele vai ter um número de 30 vagas, né? Então, dependendo do número de inscritos, talvez seja necessário fazer algum processo seletivo, né? Os documentos que a gente vai usar para esse processo seletivo são os que estão listados lá no edital, que vocês conseguem ler na página onde vocês fazem a inscrição. São basicamente uma carta de interesse para participação no nosso grupo, uma declaração de matrícula, um histórico escolar, caso você esteja graduando, ou a carteira da OAB e o diploma, caso você já seja graduado, e um currículo acadêmico breve, mencionando o seu percurso acadêmico, as atividades que você cumpriu nessa área.
E aí a gente já adianta que talvez seja necessário que a coordenação faça entrevistas com as pessoas, né, durante o processo seletivo, mas a gente vai entrar em contato por e-mail com cada um para passar as instruções e para esclarecer essa parte. E é basicamente isso. Nossas reuniões, como o Caio falou, são em regra mensais, né? Sempre às terças-feiras, às 18h30, 6h30 da tarde, né? E, por fim, só para completar, as duas exigências básicas da participação no nosso grupo são, por óbvio, a participação nas nossas discussões coletivas, né, nas nossas reuniões mensais, e, ao final do grupo, vai ser cobrado também a produção de um artigo científico com base nas discussões que a gente fez. Que a gente espera que vocês encarem como uma oportunidade essa parte também, né, de poder sintetizar os nossos debates coletivos num trabalho acadêmico, que vai ser lido pela coordenação, que a gente vai conversar com vocês, vai orientar vocês, vai dar um retorno sobre essa produção que vocês fizerem. Então, também é um momento importante de fechamento das nossas discussões, né, e uma possibilidade de vocês apresentarem um trabalho que vai ter um retorno formal e vai ter pessoas com quem debater e tudo mais. Então é isso, fica o convite. A gente agradece muito a participação de todo mundo nessa live de hoje, né? A gente espera muito que ela tenha instigado vocês a poder participar desse grupo com a gente, que com certeza vai ser muito enriquecedor para todo mundo. Agora eu passo a palavra de novo para o Vitor, né? Para ele fazer o encerramento do nosso encontro. E agradeço de novo. Muito obrigado a todas e todos que nos acompanharam até aqui. Eu quero fazer um agradecimento muito especial ao professor Alisson Mascaro, o professor que hoje teve um contratempo, mas ainda assim insistiu em vir aqui dar essa aula e fez simplesmente uma fala histórica que ficará marcada no IBCCRI. Então, professor, eu não tenho palavras para agradecer. Abriu com chave de ouro o nosso GEA e espero podermos continuar essas reflexões que foram iniciadas com tanta excelência na noite de hoje. Muito obrigado a todas e todos.